Olá, muito bom dia para você. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Você já sabe, né? 9 horas da manhã, deu nosso horário. Café PT por aqui. E hoje vamos receber a Fernanda Pacobaíba, que é presidente da FNDE, e hoje nós vamos falar de um assunto muito importante, que é a alimentação escolar. Nossas crianças bem alimentadas estudam mais e aí com certeza terão um futuro muito brilhante, né? Então já pega a sua xícara, você já sabe, seu cafezinho, porque o nosso bate-papo de hoje é quente, igual o café que você acabou de passar na sua casa. Começa agora mais uma edição do Café PT. E já estamos por aqui conectados com Fernanda Pacobaíba, que é presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. Muito bom dia, muito bom ter a senhora aqui conosco falando desse assunto que é muito importante, né? Obrigada, Jéssica, um abraço aí a todos, obrigada pela oportunidade de estar aqui. A gente que agradece, é sempre um prazer ter a senhora aqui conosco. E a gente começa falando, né, hoje é o assunto do nosso Café PT, que é a questão da alimentação escolar. Não tem como ser diferente, né? Faz parte da educação, faz parte do dia a dia dessas crianças. A gente sabe que, infelizmente, é na escola, né, que muitas crianças têm essa alimentação mais reforçada, muitas vezes a única alimentação aí do dia. E por meio do Programa Nacional de Alimentação Escolar, 50 milhões de refeições são entregues todos os dias nas escolas. A gente preparou uma reportagem, inclusive, sobre isso. A gente vai exibir um trechinho. Queria que a senhora acompanhasse conosco e o pessoal de casa também. Vamos assistir. O PNAE, coordenado pelo Ministério da Educação, garante diariamente cerca de 50 milhões de refeições para quase 40 milhões de estudantes da rede pública. Uma política que une combate à fome, desempenho escolar e cidadania, que hoje é referência internacional. Após anos de estagnação no governo anterior, o programa foi fortalecido pelo governo Lula com medidas concretas. Entre elas, a redução de 15% do limite de ultraprocessados nos cardápios escolares e a retomada do programa de aquisição de alimentos, que valoriza a agricultura familiar e garante produtos frescos nas escolas. O ministro da Educação, Camilo Santana, ressaltou que uma refeição digna na escola é direito humano e ato de justiça social. Ele lembrou que o Congresso já aprovou o aumento de 30% para 45% dos recursos do PNAE destinados à agricultura familiar. O PNAE é um eixo fundamental para a garantia da segurança alimentar e nutricional do nosso país, baseado no emprego da alimentação saudável e adequada, compreendendo o uso de alimentos variados, seguros, que respeitem a cultura, as tradições e os hábitos alimentares, além de assegurar a participação da sociedade no controle social por meio dos conselhos de alimentação escolar em todos os municípios e estados brasileiros. Lembrando, presidente Alckmin, que o Congresso Nacional hoje, a obrigatoriedade de 30% dos recursos do PNAE que vão para os municípios e estados brasileiros, obrigatoriamente precisam ser comprados da agricultura familiar no nosso país. E agora o Congresso Nacional aprovou uma nova lei que será sancionada pelo presidente, que nós vamos passar de 30% para 45% dos produtos da agricultura familiar que terão que ser obrigatoriamente incluídos na alimentação escolar em todo o Brasil, ampliando e apoiando essa rede da economia da agricultura familiar em todo o país. Na declaração final da cúpula, 80 países se comprometeram a ampliar a alimentação escolar até 2030, inspirados pelo modelo brasileiro. O documento reforça a meta de alcançar 150 milhões de crianças em todo o mundo e pede o envolvimento de organismos internacionais no financiamento dessas políticas. Hoje, o PNAE é parte da Aliança Global contra a Fome e a Pobreza, proposta pelo Brasil no G20, e inspira projetos em 29 países da América Latina e do Caribe e em 40 nações africanas. Um exemplo concreto de como políticas públicas nacionais podem se transformar em solução global.
Que bacana, né? A gente percebe que é uma cadeia mesmo, é uma escalada, onde a gente tem melhoria na saúde. Estava olhando ali o cardápio que passou na reportagem do nosso repórter Anderson Andrade, peixinho, salada, baião de dois. Então a gente tem a questão da saúde, elimina aí o problema de obesidade infantil, que acaba sendo epidemia não só no Brasil, mas em todo o mundo. Agricultura familiar, que ajuda ali diretamente na economia dessas famílias. Eu queria que a senhora falasse um pouquinho da importância da retomada desse programa e na importância desses números, né? São 50 milhões de refeições todos os dias. Pois é, vamos falar primeiro da retomada, né? O que representou essa retomada nesse terceiro mandato do presidente Lula? Ao assumirmos o FNDE em 2023, uma constatação ficou evidenciada. Fazia 6 anos que o governo federal não dava reajuste no valor per capita da alimentação escolar. Isso é um dado muito ruim, porque a gente sabe, especialmente na época da pandemia, o quanto a inflação, ela comeu o poder de compra, né, do real, né, da nossa moeda. Então, assim, passar 6 anos sem o reajuste nas gestões anteriores foi um dado massacrante que realmente deixou o programa numa vulnerabilidade muito grande. E aí foi uma das primeiras atitudes, logo nos 100 dias do mandato do presidente Lula, foi concedidos reajustes que chegaram a 39% no valor per capita. E isso representou 1,5 bilhão a mais naquele orçamento em 2023. Isso aí é um dado extraordinário. Nesse tempo também, a gente assistiu, ano passado, também um anúncio pelo presidente Lula, reduzindo a quantidade de ultraprocessados na alimentação escolar. Isso é um dado bem importante. Nós admitíamos até 20% dos ultraprocessados na alimentação escolar. Esse número foi baixado para 15% nesse ano de 2025. E agora teremos, a partir do ano de 2026, no máximo 10% de ultraprocessados na alimentação escolar. E a gente tem um dado que foi falado aí pelo ministro Camilo. Isso aí é a apresentação dele no evento da Coalizão Global da Alimentação Escolar, ocorrido agora neste mês passado em Fortaleza, o anúncio de uma lei que foi promulgada pelo presidente Lula, que faz com que o montante da agricultura familiar na alimentação escolar passasse de, no mínimo, 30 para, no mínimo, 45. Lembrando que nós temos municípios no Brasil hoje que já alcançam 100% da alimentação escolar com recurso do PENAR. Isso é um dado extraordinário. Dentre todos os municípios, eu cito o município de Tauá, no Ceará. E aí, o que é importante nesses números? É um programa realmente gigantesco, é a grande referência do planeta na alimentação escolar, somos nós, do Brasil, e aí temos 50 milhões de refeições diariamente, com um número em escalada crescente, porque a alimentação escolar conecta com outro programa que é muito importante, liderado pelo presidente Lula e pelo ministro Camilo nesse terceiro mandato, que é o programa de escolas de tempo integral. E aí, quanto mais tempo a criança passa na escola, mais refeições devem ser ofertadas a ela. Então, hoje, a gente sai dessa tradicionalidade da criança estudando meio período, tendo direito a uma refeição na escola e passando muitas vezes a tomar café da manhã, almoçar, fazer lanche da tarde. Muitas escolas ofertam até o jantar antes delas saírem, elas já vão para casa com a refeição completa. Então, isso vai fazer com que esse número seja incrementado em um volume de recursos hoje no orçamento de 5,5 bilhões de reais. Presidente, a senhora trouxe muito bem a questão da pandemia. Infelizmente, quando o mundo inteiro e o Brasil, infelizmente, não ficou de fora, né, com mais de 700 mil mortes, estávamos aí com o governo anterior de Jair Bolsonaro, onde as escolas foram fechadas, essas crianças ficaram em casa e essa insegurança alimentar aumentou ainda mais. Porque o ex-governo a gente sabe, né, o que fez, negou vacina, e isso acabou prejudicando e muito a saúde também dessas crianças. E no Fórum Mundial de Alimentação em Roma, nosso presidente Lula foi muito elogiado justamente por essa questão, por tirar o Brasil novamente do mapa da fome, por tirar essas pessoas da insegurança alimentar. E a gente até separou um trechinho da fala dele nesse fórum. Vamos acompanhar. Não se trata de assistencialismo. É preciso colocar os pobres no orçamento e transformar esse objetivo em política de Estado, para evitar que avanços fiquem à mercê de crises ou marés políticas.
Mesmo líderes de países com orçamento pequenos podem e precisam fazer essa escolha. Desde 2023, temos trabalhado incansavelmente para reconstruir políticas sociais. As sementes que plantamos frutificaram. Neste ano, a FAO anunciou que outra vez o Brasil saiu do mapa da fome. 30 milhões de pessoas começaram a almoçar, jantar e tomar café. Estamos interrompendo o ciclo de exclusão. Um país soberano é um país capaz de alimentar o seu povo. A fome é inimiga da democracia e do pleno exercício da cidadania. Muito bacana essa fala, né, Fernando, do nosso presidente. E o Programa Nacional de Alimentação Escolar, ela também é um exemplo não só para o nosso país, mas mundo afora, como a gente viu também anteriormente na reportagem do Anderson Andrade, essa quantidade ali de alimentos que serão, né, inclusos até 2030, então é um número muito importante e é importante demais ter o nosso presidente como exemplo para fora, né, não só no Brasil. Pois é, o presidente Lula, sem sombra de dúvida, é a grande liderança mundial hoje, né? Não só dessa temática, em outras temáticas, mas a temática da erradicação da fome, da pobreza. Ele não só tem um discurso equilibrado, com base em várias políticas públicas que são direcionadas a isso, é o grande líder no G20 da Aliança Global, mas ele também tem dados estruturados que demonstram quanto na gestão dele se evoluiu. Então, você veja, um país como nós vimos em 2023, com 33 milhões de pessoas com algum grau de insegurança alimentar, muitas pessoas com fome extrema. Então, isso foi mudado radicalmente, uma coisa que, às vezes, o brasileiro não consegue conectar, né, que são pouquíssimos precedentes no mundo, talvez não tenha algum similar ao Brasil, de ter saído no mapa da fome em 2014, o Brasil ter tido um retrocesso e você conseguir, por meio da política pública, sair novamente do mapa da fome. Tem países que batalham há décadas para sair do mapa da fome e não conseguem, gente. E esse feito foi conseguido na liderança do presidente Lula em 2 ocasiões distintas. O Programa Nacional de Alimentação Escolar, ele é um programa que é fundamental para equilibrar, para fazer com que o Brasil esteja longe desse mapa da fome. Porque não só é um programa que está no centro da educação, nós não acreditamos numa criança que tenha possibilidade, condições de aprender se ela tiver com fome. Isso aí não precisa ser doutor em nada para você compreender que isso é uma obviedade. Mas a gente sabe também o quanto a fome ainda é um dado e a ameaça, especialmente o sul global, mas o quanto esse programa também garante que essas crianças sejam sustentadas, não só para aquele momento da apreensão do conhecimento, mas em todo o desenvolvimento dela, físico, emocional, intelectual, na forma como aquele dali vem no apoio às famílias. A gente sabe também, hoje, de toda a dinâmica familiar, especialmente nas grandes cidades, a batalha das mulheres para se desdobrar em 1000 personagens distintas, precisando ofertar alimentação para os filhos, deixar o menino na escola, enfim, todas as tarefas domésticas, ainda assim tem que trabalhar. Então, isso é muito importante, ter esse programa como um grande apoio nacional em diversos setores da nossa sociedade, especialmente um apoio para a família. E, presidente, eu queria que a senhora falasse agora um pouquinho sobre os centros colaboradores em alimentação e também nutrição. Como é que funcionam? Quais que são, né? Qual que é, na verdade, o papel desse centro? Pois é, os centros colaboradores, para a gente compreender bem, basicamente de que forma a universidade, né, a nossa academia, ela pode nos ajudar na implementação da política pública. E nós temos vários programas aqui no FNDE que se estruturam com essas parcerias com as universidades. Então, a gente chama as universidades, faz editais, estrutura um plano de trabalho, explicita o que é que a gente espera delas, e a partir daí nós temos parcerias robustas, especialmente com as universidades federais, com os institutos federais, para que eles prestem o apoio lá nos mais diversos rincões, apoiando, formando, falando da política pública, falando das nossas normas, porque por trás da oferta em si do alimento, você tem todo um caminho estruturado, previsto em resoluções,
questões que precisa ser bem dialogado com os gestores públicos. E os nossos centros colaboradores fazem esse papel. Então, é uma parceria muito profícua, eles têm um papel extremamente importante. Dentre todos aqui, eu vou citar o nosso Centro Colaborador do Norte, que nós temos uma parceria com a Federal do Pará, inclusive estamos tendo este mês um encontro nacional relacionado a diversas políticas públicas, dentre todos eu citaria outro programa que é bem importante para a gente, que é o PDDE, e esses centros colaboradores, quando a gente vai lá no Marajó, na Ilha do Marajó, quando a gente precisa atender o município de Melgaço, que tem o IDH mais desafiador do nosso país, a gente se faz acompanhar por essa equipe, que é uma equipe local, das universidades locais, porque a gente volta para Brasília, mas a gente garante que técnicos, nutricionistas, pedagogos, enfim, toda uma sorte de profissionais vai estar à disposição daquela comunidade, daqueles gestores, no momento da implementação da política pública. E a gente continua falando de alimentação escolar, um passo muito importante para a educação e para a saúde dessas crianças e adolescentes, mas antes a gente tem um intervalo rapidinho, não sai daí não, que daqui a pouco a gente volta. Se liga no programa que está agitando a TV PT. Pode Tremer! O videocast para a juventude que gosta de política e para quem acha que não gosta também. Toda quinta-feira, às 18 horas, com reprise às terças no mesmo horário. Assista pelo canal do PT no YouTube, PT Sat, canal 1313, Rádio PT ou nas plataformas de streaming da Rádio PT. Não dá pra perder, né? O PT acredita na força da comunicação e investe para falar com todo mundo em todos os cantos, por todos os meios. E o rádio, o canal mais ouvido do Brasil, está bombando com muita informação e credibilidade. É a nossa rádio, a Rádio PT. Depois de crescer quase 200% em audiência em 2024, a Rádio PT segue firme, conquistando ainda mais espaço. A Rádio PT está no ar 24 horas por dia, com tudo que a militância quer e precisa saber. Notícias atualizadas, análises afiadas e uma programação feita com muito compromisso e coração petista. Tem o Notícias do PT, boletins diários e o nosso podcast que já passou da marca de 700 episódios. É muita informação com qualidade, todo dia, o dia todo. A Rádio PT está em todas as plataformas. E claro, você é parte dessa construção. Gente, eu quero agradecer de coração os nossos ouvintes da Rádio PT pelo acompanhamento. Voltamos do nosso intervalo, eu te falei que era rapidinho. Hoje no nosso Café PT estamos recebendo Fernanda Pacobaíba, que é presidente do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. E a gente, no primeiro bloco, né, nós vimos a reportagem do nosso repórter Anderson Andrade sobre números, sobre expectativas, principalmente até ali 2030. 2030 temos essa meta para que todas as crianças tenham acesso à alimentação escolar. Ano que vem temos aí eleições 2026, a gente espera, né, que o PT continue aí na presidência e provavelmente investindo ainda mais nessa questão da alimentação escolar dos estudantes. Mas como é que está o desenvolvimento dessa meta, Fernanda, para que a gente consiga concluir em 2030 ou até antes, quem sabe? Pois é, o Brasil hoje é co-presidente da Coalizão Global da Alimentação Escolar. Essa co-presidência ele faz em parceria com a França e com a Finlândia. São 3 países que hoje, né, estão à frente dessa coalizão, cuja meta global é nós garantirmos que 724 milhões de crianças ao redor de todo o mundo tenham ao menos uma refeição de qualidade por dia nas nossas escolas. Então, como é que a gente alcança essa meta? A coalizão ela tem um trabalho, eu diria, diuturno, né? É uma rede global, e ela faz com que os países
se comprometam a garantir essa alimentação escolar de qualidade. Nem todos os países do mundo ofertam essa refeição. Muitos países ofertam, mas não ofertam para toda a educação básica, que é uma grande luta nossa. Por exemplo, o Brasil é o país do mundo que tem a maior rede de oferta integral, universal da alimentação escolar. Nós temos redes escolares maiores que a do Brasil, como o caso da China, como é o caso da Índia, mas esses países não ofertam a alimentação universal. A nossa alimentação escolar no Brasil é semelhante ao SUS, todos têm direito ao acesso, a gozar da política pública. Isso é um dado bem importante. Então, a gente faz compromissos e vamos fazendo essa escalada, movimentando as grandes lideranças, daí a importância do papel do presidente Lula, que está sempre com as lideranças globais, para que esses líderes consigam compreender a importância e façam marcadores. Existe uma forma deles se compromissarem junto à coalizão de que vão empreender recursos, de que vão destinar recursos para que essa alimentação escolar seja garantida. Então, esse é o nosso papel da liderança, que a gente trabalha, logicamente, a Aliança Global contra a Fome e a Pobreza é um parceiro nosso, porque à medida em que você também se impulsiona e se compromissa a erradicar a fome e a pobreza, naturalmente, quando você precisa de uma política pública estruturada direcionada às crianças, você encontra no Programa Nacional de Alimentação Escolar. E como a gente estava conversando no início do nosso Café PT, a alimentação escolar, além de melhorar, claro, a saúde dessas crianças, ajuda também na questão da economia, né? Eu estava dando uma pesquisa aqui, agora, a partir do dia 1º de janeiro do ano que vem, 45% dessa alimentação tem que vir da agricultura familiar, né? Antes esse número era de 30%. Qual que é a importância disso? Além, claro, de auxiliar essas famílias, né, dos agricultores, mas também a saúde dessas crianças, porque a gente sabe que é um alimento ali puro, né, sem orgânico, uma alimentação mais saudável no prato dessa criança, com mais saladas, enfim. Vamos falar de números, as pessoas gostam muito de falar de números, ainda mais no caso do FENEC, também. As cifras são bilionárias. Hoje a gente tem um programa de 5 bilhões e meio, pelo menos 30% dele deve ir para a agricultura familiar, então você tem pelo menos aí 1 bilhão e 600, 1 bilhão e 700, no mínimo, indo para a agricultura familiar. Quando o presidente Lula promulga a lei, passando de 30% para 45%, você tem um acréscimo de 50% nos 30%, né, mais 15%. Isso representa um acréscimo de 800 milhões indo para a agricultura familiar, 800 milhões de reais. Então você vai ter uma agricultura familiar aí que vai passar de 2 bilhões e meio com toda certeza, porque muitos entes cumprem até mais do que os 45% já. Então, veja o montante de recursos que vai ser destinado àqueles produtores nacionais que produzem aquilo que a gente chama de comida de verdade. São as frutas, são os legumes, são as verduras, toda essa cadeia, ela vai estar sendo nutrida aí com recursos extremamente importantes. Lógico que, para além disso, nós temos o programa, o PAA, a gente tem outras iniciativas nos estados também, para que você erradique a fome e que você incremente a alimentação escolar. Mas, de cara, você tem um Programa Nacional de Alimentação Escolar com pelo menos 2 bilhões e meio para a agricultura familiar. Então, esse é um dado bem importante e isso gera benesses para as nossas crianças. Hoje eu digo com muita tranquilidade, Jéssica, a gente percorre o Brasil como um todo e eu gosto de estar realmente nos lugares mais distantes do nosso país, nas cidades pequenas, nas cidades que são muito difíceis de serem acessadas, e hoje a gente vê iniciativas dos nossos prefeitos, dos nossos gestores municipais, ofertando também essa alimentação escolar, que muitas vezes superem muito a qualidade do que a gente vê nas nossas escolas privadas. Muitas escolas privadas ainda estão muito aí focadas no ultraprocessado, naqueles salgadinhos, nos refrigerantes, quando isso, nas nossas escolas públicas, isso aí é algo que é coisa do passado, né? Então a gente está batalhando por uma escola pública, gratuita, de qualidade, com alimentação saudável para as nossas crianças, e é isso que todo brasileiro deve ter acesso.
A senhora trouxe agora também a informação, né, de que a senhora percorre aí, viaja Brasil afora justamente para conferir de perto quais que são as regiões que a senhora percebe que ainda precisa desse investimento melhor, quais que já estão ali com essa segurança alimentar, com essa alimentação nas escolas já em dia, que já melhoraram bastante. Como é que a senhora faz esse cálculo, digamos assim, né, essa análise, na verdade? Eu acho que a cara da desigualdade do Brasil, ela é uma desigualdade que assim, os estudos já evidenciam muito onde está aquele Brasil que normalmente foi esquecido nas políticas públicas, esquecido na destinação dos recursos, esquecido, eu diria, numa política efetivamente verdadeira de promoção da igualdade regional, né? As regiões Norte e Nordeste ainda têm os indicadores mais sensíveis do nosso Brasil, e isso aí tem todo um histórico para a gente explicar por que é que isso acontece. Agora, o que eu acho que é importante a gente dizer também, Jéssica, é que, assim, mesmo nas regiões que são mais desafiadoras em termos de indicadores humanos, indicadores sociais, você vê lampejos de excelentes oportunidades e excelentes também alcances, atingimentos de meta. E aí eu falo com muita tranquilidade do meu Ceará, do estado de onde vim, porque o Ceará hoje é o líder nacional, por exemplo, na escola de tempo integral. O governo do PT, liderado pelo nosso governador Elmano de Freitas, que vem dando continuidade a uma política de escola integral estruturada num dos estados que tem, dos estados mais pobres da Federação Brasileira. Do Ceará não é dos estados mais ricos. Mas hoje a gente tem indicadores de educação, indicadores de alimentação escolar, indicadores de escola de tempo integral na região, no Ceará, que está na região Nordeste, que é uma região sensível, mas que superam em muitos estados que são muito mais ricos. A gente vê iniciativas também, mesmo como a gente esteve hoje, recentemente com o presidente Lula na Ilha do Marajó. Nós fizemos um trabalho lá muito estruturado a partir de um projeto chamado FNDE Chegando Juntos. O Marajó, gente, para vocês compreenderem, era uma região dentro do estado do Pará que tinha mais de 130 obras inacabadas e paralisadas. Isso eu estou falando de 18 municípios. E o Marajó conseguiu retomar essas obras num ritmo muito mais acelerado do que a média do Brasil. Então, o que é que a gente percebe? A gente percebe que os indicadores são difíceis, mas a gente percebe que quando você leva uma política pública estruturada, você consegue bons resultados. Hoje a gente está fazendo um trabalho estruturado na prefeitura de Melgaço, também relacionado à administração, ao Programa Nacional de Alimentação Escolar. Melgaço hoje, no Brasil, é o município que tem o pior IDH, né? É a nossa maior sensibilidade. Hoje é uma prefeitura liderada por um prefeito do Partido dos Trabalhadores. Nós já estivemos com ele em várias ocasiões, estivemos presencialmente em Melgaço, e a gente vai mostrar que quando você tem uma administração que quer fazer, e quando você tem um governo federal que apoia e que tem um poder de transformação, né, que está bem direcionado, como é o caso do nosso governo do presidente Lula, você consegue resultados auspiciosos. Então, o Melgaço hoje é um potente direcionador nosso para que a gente consiga fazer uma boa transformação. Quando a gente tem, né, pessoas à frente que querem essa mudança, o Brasil consegue melhorar, consegue crescer ainda mais. A gente tem só mais um intervalo, infelizmente nosso programa está quase chegando ao fim, mas não sai daí não, viu? Nosso intervalo é rapidinho, a gente volta já. Quer ver mais mulheres ocupando espaços de poder? Então se liga no Elas por Elas. O programa que encara os desafios das mulheres brasileiras, a misoginia, discriminação, a violência política de gênero, muita perda de direitos. O LIC 180 tem papel importante e também vai estabelecer um diálogo. A importância da rotatividade. Que eu senti na pele. Mas, seguindo o debate, incentiva e prepara você, mulher, para a disputa política. De segunda a sexta, às 4h da tarde, na TVPT. O canal do partido que mais elege mulheres no Brasil. Eu sou uma delas, são elas por elas, ocupando os espaços de poder.
O Brasil é dos brasileiros e das brasileiras. Nosso país é soberano, um país único que tem diversidade, riqueza e seu maior diferencial, o povo brasileiro. Milhões de brasileiros e brasileiras que acordam cedo todos os dias, que não fogem à luta, que têm orgulho do Brasil e defendem o que for melhor para si e para o crescimento do país. Um povo que sabe a importância de ter casa, luz, comida na mesa, respeito ao trabalho e dinheiro no bolso para viver com dignidade. Estamos aqui para ser o canal e a voz do maior partido de esquerda do mundo, da nossa militância, dos trabalhadores e trabalhadoras do país. Assim como o Brasil cresce, nossa comunicação cresce também. Registramos os momentos históricos do país, priorizamos as principais coberturas, acompanhamos de perto o que muda de fato na vida do povo. A partir de hoje, o Brasil sai do mapa da fome. Aqui valorizamos o povo brasileiro, damos voz a quem ajuda o Brasil a crescer, a quem dá a cara para enfrentar injustiças sociais, lutar por justiça tributária e defender nossos diferenciais. Quem luta para garantir educação a todos, crédito para o trabalhador e mudanças sociais de verdade. A gente respeita todos que fazem parte do nosso Brasil e te convidamos a seguir com a gente na transformação da nossa história. E com orgulho podemos dizer, somos brasileiros e fazemos parte da TV PT. Aqui brilha uma estrela. Voltamos do nosso segundo intervalo. Infelizmente, esse é o último bloco do Café PT, mas a gente não pode, presidente, terminar, né, esse programa sem falar desse evento tão importante que aconteceu em setembro em Fortaleza, que foi a segunda cúpula global da Coalizão para Alimentação Escolar. Explica pra gente como é que foi essa segunda cúpula, esse evento, o que trouxe aí de novidade, de dados pra gente. Realmente foi um evento extraordinário, um evento que movimentou o mundo em torno do tema da alimentação escolar. Foi um evento que reuniu mais de 80 países, que foram mais de 40 ministros de educação ou ligados à pasta que ele estrutura a alimentação escolar em cada um dos países para tratar só de um tema, alimentação escolar. Então foi um evento extremamente importante, em que a gente teve a anuência de vários outros países também, no sentido desse compromisso de expandir a alimentação escolar para as suas crianças nos seus territórios, e aí um evento que contou com a parceria da Organização das Nações Unidas, por meio do Programa Mundial de Alimentos, e também a parceria que nós temos aqui na América Latina com a FAO. Então, a ONU, ela tem sido uma parceira também do Brasil, França e Finlândia, ela tem nos ajudado no secretariado nesse movimento de liderança global do tema da alimentação escolar. Então, é um evento que a gente sabe que foi muito próspero e que vai gerar muitos desafios e muitas vitórias nos próximos anos, incrementando e fazendo com que a gente consiga alcançar até 2030 esse ideal de garantir que dos 724 milhões de crianças ao redor de todo o planeta terão garantida ao menos uma alimentação de qualidade por dia. Que coisa boa, Fernanda. Muito obrigada por estar aqui conosco. Sua fala, seu trabalho é muito importante, parabéns. É importante você trazer, reforçar que a criança com fome não tem como estudar, né, gente? Fome dói, fome mata, e com essa alimentação escolar, não só as crianças, mas o país ganha demais, porque com a escola integral, que você bem disse, né, os pais conseguem ir trabalhar, trazer essa renda, melhorar a vida dessa família, sabendo que os filhos estão bem acolhidos, aprendendo, se alimentando muito bem. Muito obrigada. Seu trabalho aí é excepcional e faz com certeza a diferença aqui no nosso país. Eu que agradeço, estamos sempre à disposição. Valeu. Eu que agradeço. Depois a gente marca um segundo café para a gente falar mais. Essa foi mais uma edição do Café PT, onde recebemos a Fernanda Pacobaíba, que é presidente da FNDE, e você continua aqui conosco, acompanhando o nosso programa Café PT pelas redes sociais, pela Rádio PT, pelo canal PTSat 1313. O nosso Café PT, infelizmente, chegou ao fim agora, mas eu te espero numa próxima. Tchau, tchau.